O caso das joias retidas pela Receita Federal com um ex-servidor do governo Bolsonaro tem novos desdobramentos. Acompanhe com David de Tarso. A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar a entrada irregular das joias avaliadas em 16 bilhões e meio de reais procedentes da Arábia Saudita, que foram retiradas pela Receita no aeroporto de Guarulhos após serem trazidas para o Brasil por um servidor do Ministério de Minas e Energia em 2021 e que seriam um presente à então primeira-dama Michele Bolsonaro. Em nota, a PF informou que a investigação será conduzida pela Delegacia Especializada de Combate a Crimes Fazendários da Superintendência em São Paulo. Segundo a Polícia Federal, o inquérito está em segredo de justiça e tem prazo inicial de 30 dias para a conclusão, com possibilidade de prorrogação caso seja necessário. O Ministério Público Federal também se manifestou sobre o caso e pediu informações à Receita sobre de que forma que foi a apreensão dessas joias e se houve algum tipo de pressão por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro em tentar recuperá-las. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, as joias estavam na bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, militar que era assessor de Bento Albuquerque e foi selecionado para passar por revista na alfândega em Guarulhos. E após essa revista, ele afirmou que não tinha nada a declarar. Segundo o MPF, as joias poderiam ter entrado no país sem o pagamento de impostos, desde que fossem declaradas como presentes para o Estado e ficariam de posse permanente da União, mas essa declaração também não foi feita. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, definiu o caso como atípico. Então, evidentemente que tudo concorre para o fato de que aquilo que é determinado pelo Tribunal de Contas da União, pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, nada foi observado em relação às joias que constam desse dossiê, estimadas em mais de 16 milhões de reais de valor. O valor estimado é esse, é uma coisa absolutamente fora, atípica, ninguém ganha presente de 16 milhões de reais e a Presidência da República não adotou os procedimentos cabíveis para a incorporação ao patrimônio público. O ministro da Fazenda também defendeu investigar a atuação do ex-secretário da Receita Federal, o auditor Júlio César Vieira Gomes, que foi indicado em 30 de dezembro de 2022 para exercer o cargo de adido tributário e aduaneiro na Embaixada do Brasil em Paris, na França, por 2 anos. Tudo vai ser apurado na forma da lei, porque eu não posso precipitar um processo sem garantir ao suspeito o direito de se defender. Mas eu quero dizer que já no ano passado eu me senti muito desconfortável com a criação desses adidos no exterior. Me parecia uma coisa muito imprópria ser feita a toque de caixa, de maneira a mandar esses servidores para o exterior. Era Abu Dhabi, Paris, entre outras cidades. E solicitei ao presidente da República que no dia 1º de janeiro ele extinguisse esses adidos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro já disse que nem sabia sobre a existência das joias e, como forma de demonstrar que não tem interesse nos bens apreendidos na Receita, entrou em contato com um advogado para requerer formalmente que tudo seja devolvido à Arábia Saudita. Também conosco nessa manhã, comentando as principais notícias do dia. Bem-vindo, Fernando Capês. O que é preciso destacar nessa história das joias presente saudita ao ex-governo? História essa, hein, Capês, que não para de ganhar tamanho e proporções. Bom dia, Adriana. Bom dia, Daniel. Bom dia, Diogo Schelp. Bom dia aos amigos da PAN. Bom, na verdade, são duas coisas que têm que ser separadas. Qualquer presente, brinde, acima de R$100 já é considerado de uma maneira que viola normas de procedimentos do gabinete da Presidência da República e, em geral, de servidores públicos. Agora, caracteriza improbidade administrativa ou não? Para que seja caracterizado como improbidade administrativa, era necessário que o doador do presente tivesse algum interesse privado que pudesse ser atendido por quem recebeu o presente. Não é o caso. Não se caracterizou aqui nessa hipótese o enriquecimento ilícito, porque não foi dado um presente por quem poderia se beneficiar de fisicamente, pessoalmente, de uma ação específica do beneficiário daquele presente. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, com relação à corrupção passiva, é a mesma coisa, tem que ser para interferir na prática de um ato de ofício. Agora, a partir do momento em que aquele adido, aquele militar assessor, passa pela alfândega, não declara o bem e não declara que ele seria destinado para a incorporação do patrimônio público, a partir desse momento existe um problema. Trata-se de crime contra a ordem tributária, porque não foi recolhido o imposto correspondente, ou algo que deveria ter sido destinado para a incorporação ao patrimônio da União, não foi. O primeiro alvo dessa investigação, primeiro alvo dessa investigação é aquele militar que passou pelo... Vou ajeitar aqui. É aquele militar que passou pelo... Tudo bem. Pode seguir. É o militar que passou pela alfândega. Ele é o primeiro alvo da investigação. Ele deve ser investigado. Por que ele não declarou esse bem? Com a finalidade que ele pretendia dar esse bem? Se Michele Bolsonaro tinha conhecimento ou não? Se o presidente da República determinou que houvesse interferência ou não? São todos aspectos que, como disse o ministro Fernando Haddad, precisam ser investigados. Não devemos tirar agora conclusões precipitadas. Deve ser uma investigação profissional, técnica, que individualize as responsabilidades e parta inicialmente daquele funcionário público que foi encarregado de passar pela alfândega e não declarou os bens. Por que ele fez isso? E segundo, o secretário-chefe da Receita, ao interferir, está praticando ato de tráfico de influência ou advocacia administrativa. Ele tem que ser investigado também. Começa a investigação a partir dos pontos iniciais e ela vai avançando em relação a autoridades de maior graduação. Pois é, agora, Diogo Schelp, diante de uma transição de governo que não foi tão fácil, na sua avaliação, o que é importante ser apurado pela Polícia Federal, mas qual é o risco de politização, hein, Schelp? Pois é, Daniel. Olha, esse caso é realmente muito grave, né? Não dá nem para falar que está sendo politizado o caso. A gente tem aí um ex-presidente que, no exercício do cargo, recebeu joias, né? Ele, a esposa dele, joias que têm valores milionários de um chefe de Estado de outro país. E ao entrar no país, né, tendo essas joias sido colocadas na mochila de um assessor, de um ministro, não foram declarados, sequer declarados para serem incorporados ao patrimônio da União. É realmente muito grave. O que diz a lei? O Capês apresentou muito bem todas as responsabilidades que precisam ser apuradas, a própria questão criminal sobre a entrada, a tentativa de entrar ilegalmente no país sem declarar desses bens. Mas o que diz a lei sobre presentes que um presidente ou a sua família podem receber? Existe uma lei de 1991 que regula essa questão e existe um decreto de 2002 que também regula essa questão e depois um ofício do TCU que detalha como devem ser interpretadas essas leis todas. Em resumo, um presidente pode receber para uso próprio bens que são de consumo imediato, por exemplo, uma roupa, né, que vai ser usada, alimentos, por exemplo, né, perfume. Esse tipo de presente, esse tipo de presente de outros países podem ser incorporados, digamos assim, ao acervo pessoal, né, do presidente ou da sua família, porque são para consumo imediato. Qualquer outro bem, né, que não seja, por exemplo, um documento, uma honraria, uma medalha de honra ao mérito, por exemplo, qualquer outro bem que não seja de uso pessoal, né, e que não tenha um valor tão baixo, tem que ser incorporado ao patrimônio da União. Então não há opção de incorporar essas joias ao acervo pessoal do presidente. E é preciso deixar claro que de todas as tentativas que foram feitas para recuperar essas joias, para retirar essas joias das mãos da Receita Federal, nenhuma delas passou por esse processo de tentar, de pedir que elas fossem incorporadas ao patrimônio da União. Então, é realmente grave, tudo indica que houve uma tentativa de assumir para si, pessoalmente, esses bens que são de valores muito altos. Mas a gente precisa lembrar também que aquele entendimento do TCU que eu mencionei anteriormente tem a ver com o Lula, que anos atrás, 2017, Sérgio Moro, a gente acabou de falar sobre ele, então juiz da Lava Jato, mandou confiscar uma série de bens, milhares de itens que estavam com
o então ex-presidente Lula, né, e que deveriam, na verdade, estar no patrimônio da União. E por causa daquele fato, houve justamente essa discussão sobre, né, qual é o tipo de presente que um presidente pode receber ou não. Curiosamente, agora, depois de alguns anos, a gente vê o presidente Jair Bolsonaro enfrentando uma situação parecida, acusação parecida de tentar incorporar irregularmente bens que foram recebidos de outros chefes de Estado.